Oi, gente, tudo bem? Graça e paz. Para quem não me conhece, sou o Jair. Esse aqui é o Beto, também vai deixar a saudação agora. Pai do Senhor a todos, seja bem-vindo a esse vídeo aí, que possa essa palavra estar impactando a sua vida, como as outras estejam impactando também, em nome de Jesus. Amém. A gente tem falado sobre o filho pródigo. Volto a incentivar você a estar compartilhando também o que Deus tem falado com você. Coloque nos comentários, manda um WhatsApp para a gente, uma mensagem no privado ali, mas procure interagir, nós queremos ouvir você. É um prazer muito grande estar aqui, a gente ama estar compartilhando. E hoje a gente quer falar um pouco, né? Não vou nem falar o tema, porque o Espírito Santo vai fluindo de várias formas, mas aí a proposta é estar falando um pouco do filho, aprendendo um pouco do filho que ficou, que a gente comentou várias vezes que ele não tinha essa mentalidade correta de filho. A forma que ele agiu, sendo hostil ao irmão que voltou, a forma dele ter desprezado o irmão, a forma dele não usufruir das coisas que tinha na casa do pai, mesmo tendo direito. Então eu vou deixar o Beto falar agora e ele vai contar também uma história aí para a gente poder dar sequência. Uma história que eu vi do pastor Lucinho, ele ministrou uma vez lá em Belém, e a história é mais ou menos assim, que tinha um artista que fazia várias pinturas que homens de classe alta compravam, então era um artista muito famoso, e ele tinha um único filho só. E esse filho, ele foi chamado para a guerra, para fazer parte da Segunda Guerra Mundial. Então, antes desse filho partir, ele fez uma pintura desse filho, com roupa de soldado e tudo, para se lembrar do filho que ele tinha. E como obrigação, né, o filho acabou indo para essa guerra. E passado o tempo, esse filho acabou falecendo no meio da guerra. E quando aquele pai artista soube da notícia, o único filho que ele tinha, o filho que ele amava, tinha falecido, ele sofreu um ataque cardíaco e acabou falecendo também. E antes de falecer, ele deixou seu testamento, que toda a herança que ele tinha, todos os bens que ele tinha, a leilão. Mas a primeira coisa que tinha que ser leiloada era o quadro do filho. Então chegou o dia do leilão, o juiz pegou lá o testamento, pegou o quadro e começou a leiloar. Ofereceu um valor de R$ 1.000, mais ou menos. Quem estava interessado no quadro do filho. Primeiro quadro a ser leiloado. Ninguém no momento se interessou, então ele acabou abaixando o preço para 900. Ninguém também se interessou para 800. Só ia dar início se alguém comprasse o quadro. Então o rapaz lá de trás levantou uma plaquinha dizendo que queria o quadro do filho. Naquele mesmo instante, o juiz pegou e falou: a partir de hoje o leilão está acabado, porque quem compra o filho, quem recebe o filho, tem toda a herança do pai. Que trago para os nossos dias de hoje, que se você aceita o filho, que é Jesus Cristo, você é herdeiro e co-herdeiro de Deus. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Nós temos uma herança. Temos uma herança que está no céu, que é Deus que nos prometeu. Mas basta você aceitar a Jesus Cristo como filho, como nosso irmão, como Salvador, que somos co-herdeiro de Cristo. Glória a Deus. É importante uma história que ela ilustra bem. Jesus usava histórias para fixar verdades. É muito importante entender isso. Falava com o pescador e falava de pescaria, de peixe. Falava de quem estava na agricultura, falava de arado. Falava de quem plantava, falava de semente. Então, a história ajuda a fixar. E essa história ela é interessante, porque ela dá essa ideia. Você comprou o retrato, a foto do filho, você tem toda a herança. Aí eu me lembro de um texto de Romanos que diz que Deus nos dará com ele graciosamente todas as coisas. Ou seja, uma vez que a gente tem o filho, você tem tudo. É por isso que eu ensino uma coisa, queridos. Presta atenção que isso aqui é muito sério. Muito importante. Não fique procurando bênçãos de Deus. Eu acho que não deveria existir
caixinha de promessa, deveria existir caixinha de mandamento. Verdade. Porque você só consegue as promessas passando pela porta dos mandamentos. Porque o Deus é um Deus de condição. Isso eu farei se você, se fizerdes, se me ouvirdes, se obedecerdes, se andares. Então não adianta, não que eu não deva querer as bênçãos, quero deixar isso bem claro. Mas eu falo, às vezes as pessoas ficam... A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Pensa comigo. Você vai buscar as 8.000, eu estou aqui encurtando seu caminho, te dando um princípio prático. Troca essas 8.000 promessas que a Bíblia tem, troca por duas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que as promessas vão correr atrás de você. Está na Bíblia que as bênçãos te alcançarão. É inevitável você cumprir os mandamentos e as bênçãos não acontecerem na sua vida, porque é uma consequência. É igual você ir no banco, você vai lá sacar um dinheiro, você precisa de um cartão. Ou então você precisa ir direto no caixa, e tem alguns procedimentos, mas tem uma forma para você sacar o dinheiro, tem alguns passos. E o passo para alcançar as bênçãos de Deus é a obediência. E uma coisa importante também é ter o filho. Se você tem um filho, tem tudo. A base da nossa mensagem hoje é essa. Se você tem um filho, você tem tudo. E muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas com tanta coisa, tanto movimento, é tanta coisa que as pessoas querem, estão atrás. O filho, ele é suficiente. Podemos fazer inúmeras coisas, mas o filho, Jesus, ele tem que ser suficiente para nós. Se hoje não tivesse nada mais na nossa vida, e se tivesse só Jesus, eu teria que ser suficiente. É claro que é muito bom ter tudo além de Jesus, mas Jesus ele sempre tem que ser mais importante do que tudo. Ok? Tem uma coisa também que eu gosto de deixar claro, é um texto assim, muito lindo, no Salmo 103, que diz que Deus revelou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Interessante isso. Interessante. Caminho é para íntimo, feito é para multidão. Qual grupo você gostaria de estar? No grupo de Moisés, que é aquele que conhece a Deus, que Deus fala com ele, que Deus revela o seu coração, Deus revela os seus caminhos, Deus usa ele para fazer milagres, Deus fala com ele dia, fala de noite, ouve ele quando ele diz, porque teve coisa que Moisés falou com Deus, que Deus ponderou. Olha que coisa interessante, o filho ele se expressa, ele abre o coração. Ele nunca vai mandar em Deus, nunca vai ser Senhor, mas o filho ele se expressa. Agora, ele revelou os caminhos a Moisés. Salmo 103, você pode ver lá. Mas os feitos foi aos filhos, ou seja, aos filhos de Israel. Ou seja, o povo viu milagre, o povo viu cajado virar serpente, o povo viu um tanto de praga, mas está na condição de filho, como Moisés, e está no meio da multidão vendo milagres, eu prefiro ser filho. É interessante nessa essa história de Moisés é que tudo que o filho pródigo mostra pra gente, essa parábola do filho pródigo. Aquele filho que ficou, ele estava no lugar mais importante, em que devia estar na presença do pai, na casa do pai. Mas o sentimento dele era aquele de escravidão. Ele não tinha aquela intimidade com o pai. O pastor falou algo interessante, que o filho ele tem a mente aberta, ele se expressa com o pai, ele desabafa com o pai. Mas o que tudo indica nessa parábola é que esse filho que ficou não desabafava com o pai. Ele tinha um rancor, algo que muita gente passa, está na igreja, mas não desabafa, não procura intimidade. É algo muito importante isso. Não adianta estar só na igreja. Não adianta estar só na casa preenchendo bancos. Você não nasceu para preencher banco. Deus ele busca intimidade. Você deve buscar, quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus ele se revela a ti, já diz Tiago, no livro de Tiago. Então não fique dentro da igreja, não busque templo, busque intimidade com Deus. Deus ele quer pessoas íntimas, ele procura filhos, que é tanta intimidade que ele arrebata para si, que foi o que aconteceu no caso de Enoque. Enoque andava com Deus, tanto andar com Deus que Enoque sumiu da terra, porque Deus tomou para si. Então não seja uma pessoa
que vai só para a igreja, que só para assistir culto, ouvir o pastor pregar, ouvir aquela banda cantar. Não seja robô, não seja uma pessoa robótica. Busque intimidade, porque você é filho de Deus. Deus, ele te aceita, você é adotado através do único filho que Deus tinha. Ele enviou a essa terra, que foi Jesus Cristo, para que hoje você possa chamar filho. Hoje você tem herança. Então não tenha esse sentimento de escravidão, não tenha esse sentimento de um escravo. Você está na casa do Pai, então busque intimidade com o Pai. Amém. Glória a Deus. Eu queria que a gente estivesse aqui lendo alguns versículos, a gente observar a atitude do filho que ficou. A gente ouve muito falar do filho pródigo. Meu Deus do céu, quantas mensagens eu já ouvi sobre o filho pródigo, todas maravilhosas. Mas Deus tem falado ao nosso coração que Ele quer falar também ao coração daquele que nunca saiu da casa do Pai. Mesmo que a gente fale, a gente erra. Esse é aquele que saiu, que nunca saiu da casa do Pai, que mesmo pecando, falhando, vacilando, mas ele não consegue ter um posicionamento de filho. Essa é a essência da nossa mensagem aqui, que Deus tem trago ao nosso coração. Ok? Então, no capítulo 15, versículo 25, ora, o filho mais velho estava no campo, ou seja, ele estava trabalhando. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. Ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado porque recuperou ele com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas este respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou seus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai. Aqui tem algo chave para nós. Tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Tinha duas coisas que o filho fazia, esse que ficou. Vinha do campo, trabalhava. Nunca transgrediu o mandamento seu, obediente. Isso é bom ou ruim? Isso é bom. Isso é muito bom. Está vindo do campo, está trabalhando para o pai. Nunca transgrediu o mandamento seu, obediente. Se você tem sido uma pessoa obediente e tem trabalhado para Deus, que maravilha. Mas agora, a terceira parte que eu queria chamar a sua atenção. Ter uma mentalidade de filho. Você usufrui do que o pai oferece? Você, além de ser obediente, além de trabalhar para Deus, você tem a consciência que você é filho? Igual a gente vai estar falando daqui uns dias, se Deus permitir, se Deus permitir. Sobre o coração paterno de Deus, que são 6 áreas, que muitas vezes nós precisamos ser curados de coisas que nossos pais biológicos falharam, que a gente tem a tendência a transferir para Deus. Mas isso é um outro assunto. Hoje a gente quer focar nessa questão. Tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. O que o pai está querendo dizer é o seguinte: você quer um novilho cevado, meu filho? Eu mato até 3 para você. Mato 1 por dia. Você quer festa? Eu faço toda semana. Quantos dias que você quer a festa? 3 dias? Porque as festas duravam muito naquelas épocas. A festa durava até mais de 15 dias. Então o que o pai está chamando a atenção é isso. Que bom que você é obediente, que bom que você trabalha, mas eu quero você. Não precisa ficar em casa como um estranho, não precisa se relacionar comigo como um patrão. Você usou essa expressão, isso já achei muito interessante. Eu não quero ser seu patrão, eu quero ser seu pai, é diferente. Você trabalha fichado, se você não trabalha, você é patrão. Eu só queria te perguntar uma coisa: patrão e pai é igual? Patrão e pai é igual? Eu tenho um pai só. Meu pai está vivo até hoje, graças a Deus. Já vai para 85 anos de idade. Pessoa maravilhosa. Mas ele é meu pai. O meu patrão é diferente. Eu não me relaciono com meu pai da mesma forma que eu relaciono com o meu patrão. É esse o objetivo dessa palavra aqui.
É que às vezes a gente se relaciona com Deus como um patrão. O filho que ficou tinha Deus como um patrão. O que tem na casa do Pai está disponível. Eu queria citar só duas coisas que tem na Bíblia por enquanto para você. A Bíblia diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se a gente não desfruta dessa vida em abundância, talvez a gente esteja vendo Deus como um patrão. Quer ver um outro versículo que diz? Dar-te-ei os tesouros da obscuridade. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Se a gente começa a desfrutar dessas coisas, dessa intimidade com o Pai, então a gente começa a ter o que Ele tem. Porque eu não gostaria, mesmo que eu fosse salvo, irmãos, vou ser sincero para vocês. Mesmo que eu fosse salvo, chegar no céu um dia, Deus olhar para mim e falar: olha, que bom que você chegou aqui, você foi salvo. Mas você não tem ideia do tanto de coisa que você deixou de desfrutar. Você consegue imaginar o choque que o filho levou quando ele ouviu isso? O que ficou? Ué, quer dizer que tudo era meu, tudo é direito meu. Então, fica com essa mensagem de identidade de filho e não de escravo, de ter Deus como pai e não como um patrão. Interessante, né? Que o filho, ele conheceu o pai, estava na casa do pai, ele estava trabalhando para o pai, era obediente com o pai, mas não tinha intimidade, né, com o pai. E Deus, ele requer mais de nós, né? Quer mais de nós. Quando aprendemos e sabemos que nós somos filhos de Deus, tudo muda em nossa vida. Jesus ele pagou um alto preço por nós, morrendo naquela cruz. E tudo que Jesus falava, tudo que ele ministrava, ele se referia ao Pai. Pai nosso que está no céu, em suas orações, se você aceitar a mim, está aceitando ao Pai. Então ele sempre guiava a multidão, os seus discípulos, a reconhecerem Deus como Pai. Fazendo isso, nós como filhos. E Paulo ele deixa muito claro em Romanos capítulo 8, versículo 15: porque não recebeste o espírito de escravidão, vírgula. Se você conhece o Pai, está na casa do Pai, você não é mais escravo, você é filho. Então, não devemos reconhecer esse espírito de escravidão. Por outra vez, estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Interessante, porque se morremos com Cristo, seremos glorificados com Ele. Então, se temos esse espírito de adoção como filhos de Deus, nós seremos glorificados junto com Ele, com Jesus Cristo, com Deus nas alturas. Então não temos mais esse espírito de escravidão. Quando o povo estava sendo liberto lá do Egito, estava no deserto, eles falavam assim: ah, que saudade de comer as cebolas, os alhos, os pepinos. Não, há uma diferença entre liberdade e ser livre. Hoje você é livre. Aquele período ali eles estavam sendo libertos. Acabou a escravidão, eles eram livres. Hoje você é livre, você não é mais escravo. Você já foi liberto lá há 2000 anos atrás, quando Jesus morreu por você. Hoje você é livre, você é filho. Reconhecer Deus como Pai. Você tem uma herança. Tudo que Deus prometeu é para você. Mas tem que ser obediente, se reconhecer, buscar intimidade com Deus, que é o nosso Paizinho querido. Aleluia. E essa palavra Abba Pai é isso, né? Abba Pai. Paulo mostrando que a gente pode chamar Deus de Paizinho querido. A gente está encerrando, mas eu gostaria de deixar para você, vamos chamar de para casa, para você meditar no texto de Romanos, capítulo 8, o versículo 15, que é o versículo que o Beto leu. Você lê até o 30, do 15 ao 30. A gente queria pegar o exemplo do filho que ficou, mostrando que se a gente não for filho, não ter mentalidade de filho, a gente não vai conseguir viver o que esse texto de Romanos fala. E eu vou resumir rapidamente aqui, que diz que a terra geme, aguardando ansiosamente a manifestação ou a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, se eu não entender que eu sou filho e nem me posicionar como filho, a terra vai continuar gemendo, porque eu não vou conseguir ser resposta para ela. É aí que está a grande questão. Além da intimidade,
que a gente tem, que tem a ver com o relacionamento com Deus, tem a ver também com o propósito. Não tem como cumprir o propósito se não tiver intimidade, ou a mentalidade, melhor dizendo, de filho. Eu vou ler para vocês o texto, mas você vai pensando se a terra está gemendo ou não. Diz que ela geme como dor de parto. Imagina a mulher ao ponto de dar a luz. Eu estou gravando esse vídeo aqui junto com o Beto hoje. Essa semana teve 15 terremotos que entraram em erupção simultaneamente. Essa semana. Como eu disse, só o século XX teve mais terremoto que todos os 19 séculos juntos. Tem se falado de epidemias, guerras, fomes, pestes, doenças que surgem o tempo todo. Isso tudo são sinais. Alguém pode falar, mas sempre existiu. Deixa eu te dar uma dica. A intensificação dos sinais é que demonstra isso. Quando Jesus falou da vinda dele, ele falou, olha, quando começar a acontecer essas coisas, saber que a vossa redenção se aproxima. Se as coisas estão se intensificando, então está sinalizando. Ok? Nós precisamos ser uma resposta para essa geração, porque a terra está gemendo. Então eu vou ler aqui a partir do versículo Romanos 8, versículo 19. Porque a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então a criação aguarda que a gente se manifeste. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção. A criação ela quer ser redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Isso vai nos trazer liberdade. Porque sabemos que toda criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. É o que eu disse. E não somente ela, mas também nós temos as primícias do Espírito, gememos igualmente em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos, a esperança que não se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Eu vou ficar por aqui, volto a repetir, continua meditando nesse texto. E eu queria só que a gente pensasse um pouco no Éden. Não tem como entender como exercer essa autoridade sem lembrar do Éden. Que Adão era filho, teve a autoridade, o poder que Deus colocou sobre ele de sujeitar a terra, dominar a terra e sujeitar-a. Uma vez que Adão pecou, o próprio Satanás fala nos evangelhos com o próprio Jesus, tudo isso te darei porque a mim me foi entregue. Jesus não questionou ele sobre isso, porque Adão entregou. Mas quando Cristo venceu na cruz, e ele fala para a sua igreja, todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto ide, ele está mandando a gente ir com o mesmo poder que ele tinha, com a mesma autoridade. Nós precisamos redimir a terra, precisamos ser uma resposta para essa geração, precisamos influenciar as pessoas que moram nessa terra, mas também influenciar a própria terra. Manifestar a nossa graça, seja na natureza, seja através da terra, dos peixes, do cuidado da terra, manifestando Deus nessa geração. Queria deixar um texto aqui também, só para complementar, que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12, que diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se não ordenar os gafanhotos que consumem a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso só complementa o que a gente leu em Romanos, que para sarar a terra tem que haver um clamor dos filhos. Para a terra parar de gemer, é o que tudo tá nos mostrando, é que os filhos devem clamar, se desviar, orar, buscar a face de Deus, buscar a face do nosso Pai, que Ele vai ouvir nossas orações. Então, como os filhos de Deus, como ministros de Deus, devemos clamar, levantar um clamor
para que nossa terra seja sarada, tudo isso possa passar e principalmente o nome de Jesus possa ser glorificado. Amém. Glória a Deus. Isso que o Beto está falando aqui, eu entendo que é a etapa, a próxima etapa. É como se fosse o pontapé inicial. Ele está dando a dica aqui, né? Que diz assim, se o meu povo se chama pelo meu nome. Então a gente tem que começar com arrependimento. Começar arrependendo, sentindo nossos erros, nossos pecados. Consequentemente, ele fala também de orar, clamar pela terra. E por final ele fala, né, que se a gente se humilhar, orar, clamar, diz que ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e vai sarar a nossa terra. É o que a gente tem precisado muito. Deus sara a terra, que não está falando da terra física somente, mas está falando da terra no sentido de sarar o coração da igreja, sarar as pessoas. Dias diferentes para nós, que Deus manifeste, estenda, estabeleça o seu reino aqui na terra. Só uma coisa antes da gente orar, esse texto que o Beto leu fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se orar e buscar a minha face. São duas coisas diferentes. Orar é quando você pede, fala alguma coisa para Deus, ora por alguma questão, alguma situação, ou por alguém. Mas buscar a face é quando você se aproxima de Deus, o que a gente está falando desde o início aqui, de ter comunhão com Ele, ter relacionamento com Ele. Amém? Deus abençoe sua vida, obrigado por estar até aqui. Compartilhe essa mensagem, é um prazer muito grande a gente estar aqui com você. Quer encerrar, dar alguma palavra de encerramento? Não, por hoje já. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por este momento precioso aqui, que essa palavra ela venha penetrar em nosso coração e gerar frutos para a vida eterna, a 100 por 1. Que essa palavra venha a fazer diferença, não só na nossa vida, na vida daqueles que ouvirem, e da sua igreja de uma forma geral, que a gente aprenda a se posicionar na intimidade também, no propósito de trazer a revelação de Jesus para a terra, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, um grande abraço, Deus abençoe, é um prazer muito grande estar com você, e a gente se encontra, se vê num próximo vídeo ou numa outra oportunidade, tá bom? Amém.